É com muito orgulho que eu gostaria de chamar para abrir esse evento uma mente brilhante, e eu tenho muito orgulho de ser amigo pessoal, Sérgio Bessman, que é economista, ecologista. Obrigado, querido. Eu tenho um currículo longo. Especialista em mudanças climáticas globais, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, foi presidente do IBGE, do Instituto Pereira Passos, e hoje é o atual presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Com vocês, Sérgio Bessman. Bom, bom dia, muito obrigado pelo interesse. E é uma satisfação e uma honra estar nesse evento tão bem organizado. Eu não estou vendo vocês, a luz. É uma honra estar aqui no Livre Mundi, ao lado do Marcelo. As estradas do bem não são tão longas. Ele ia falar um currículo mais longo, mas eu lembrei, muitos de vocês devem conhecer, o professor falecido, Leandro Conder, do Departamento de Educação da PUC, filho da PUC, como o Marcelo e eu. E o Leandro tinha um ensaio brilhante que ele dizia que se você quer mostrar quem você é, você nunca devia apresentar o currículum vitae, porque o currículum vitae é uma seleção editada do que deu certo. Você quer mostrar quem você é de verdade, entrega o currículum mortis. Eu tentei isso, deu tudo errado, nunca mais repeti. Votei em fulano, vocês nem imaginam o que ele fez depois. Mas, enfim, nosso tema não é um tema... Nós vamos falar de sustentabilidade. Sustentabilidade é um rótulo muito útil, porque amplo, um grande guarda-chuva, mas a gente precisa definir melhor, em 2016... segunda década do século XXI, do que nós estamos falando. Um psicanalista francês que minha mãe me apresentou, André Green, tem uma frase brilhante que ele diz assim: a resposta é a infelicidade da pergunta. Respostas não são tão importantes assim. Tem seu valor, a gente vai lá e faz. Mas pergunta é muito mais importante. Pergunta transforma, instiga, gera até ansiedade, às vezes até alguma angústia, caso ou não caso, com ela. Aceito essa oferta de trabalho, eu faço a viagem que eu programei, vou para o mestrado, eu já entro no não sei o quê. E nós temos uma grande pergunta, e uma pergunta cuja resposta será produzida na história por nós. Os teóricos, como Marcelo, como os que vão me suceder, Robert Vamos, o Cláudio, professores como eu, os teóricos, a gente fica jogando umas luzes, tentando enxergar umas luzes, mas nós vamos responder depois da resposta histórica que será dada por todos. E essa pergunta pela civilização humana. E essa pergunta é: o que é o desenvolvimento sustentável e se nós conseguiremos chegar a um desenvolvimento sustentável? Nós não sabemos o que é isso. E é preciso colocar essa pergunta, nos aprofundarmos nessa pergunta. A maior parte de nós, aqui, acredito, somos o que coloquialmente se chama de ambientalistas, ou temos como um valor no nosso coração, nas nossas mentes, a natureza do planeta. Então, todos nós fizemos isso ao longo da vida. 20 anos atrás, eu estava lá em Silva Jardim, pelo WWF, com o Milton Leão Dourado, o grande mestre Ademar Coimbra, o outro fazendo alguma outra coisa, lutando pela preservação do jardim, assim por diante. Mas isso era um valor, é amor. Eu quero dizer a vocês que, se depender disso, nós vamos perder a guerra.
porque, embora seja absolutamente legítimo, eu sou um ser humano, todos nós somos seres humanos, eu amo o que eu bem entender, ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Então, eu gosto do mico-leão dourado, o outro tenta caçar o mico-leão dourado, eu chamo o Ibama, o outro tenta fazer escondido, a gente arranja um jeito de pegar, mas por aí nós estamos liquidados. E estamos liquidados porque essa não é a pergunta correta, se a gente deve ou não amar a natureza. Eu acho que deve, mas o outro pode dizer que acha que não deve, isso é um valor. E a segunda razão pela qual essa não é uma pergunta correta é que a percepção, muito mais do que a percepção, o conhecimento que temos hoje, produzido pela ciência e também pelo relato dos povos do mundo inteiro, ele não só permite, como obriga a colocar essa questão de o que é o desenvolvimento sustentável em termos muito diferentes daqueles de apenas 20 anos atrás, e que ainda não estão claros na cabeça das autoridades públicas ao longo do mundo e no Brasil, e mesmo muitos CEOs do setor privado, ainda continua uma coisa muito pouco clara, ainda é uma coisa do tipo, eu costumo ir em escola pública, privada, e fazer uma brincadeira meio sacana. As professoras são heroínas se esforçando muito e elas caem na brincadeira igualzinho as crianças. Eu pergunto assim, quem acha que nós estamos estragando a natureza do planeta e devemos assumir nossas responsabilidades socioambientais, éticas e salvar o planeta? Aí todo mundo, eu digo, acho isso uma besteira. E isso tem consequências políticas, o porquê que é uma besteira tem consequências políticas do nosso exercício da cidadania muito relevantes. Por que é uma besteira? Em primeiro lugar, porque essa forma de ver as coisas é uma decorrente de uma certa infantilidade, de uma onipotência narcísica da humanidade na sua infância. A humanidade está na infância, está na adolescência, já é poderosa, já é forte, já pode estragar muita coisa, já pode jogar um tijolo e quebrar uma vidraça, já pode fazer estragos consideráveis. E esse adolescente vai descobrir se vai entrar na maturidade, começar a ficar adulto, ou não, se vai continuar um adolescente não maduro até o fim dos tempos. Isto, por circunstâncias que a gente vai conversar, é agora, nas próximas décadas. Depois a gente tem novas chances de amadurecer, mas já vamos ter feito um imenso estrago. Nós temos a bênção ou a maldição. Os chineses têm uma maldição, que vocês vivam tempos interessantes. Sob esse aspecto, é uma belíssima maldição. Os tempos são muito interessantes. Mas nós vivemos tempos revolucionários, comparáveis apenas ao Renascimento ou ao Iluminismo, e muito maiores do que qualquer coisa que aconteceu no século XX. O leque da história hoje, as opções, as escolhas que nós faremos nos próximos 20, 30, 40 anos, são muito maiores do que tudo. Olha, eu sou historiador econômico, essa é uma frase que precisa ser defendida, né? Porque o século XX foi um grande livro do historiador Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, denominou o século XX de século breve. Teria começado em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e terminado em 89, com a queda do Muro de Berlim, para distinguir o tempo histórico do cronológico. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: Primeira Guerra Mundial, Revolução Soviética, crise dos anos 20, grande recessão de 29, anos 30, stalinismo, fascismo, nazismo, estado de bem-estar social na Europa, New Deal e Roosevelt nos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, Revolução Chinesa, Guerra Fria,
Bretton Woods, Guerra Fria, Cuba, Vietnã, queda do Muro de Berlim, e tudo isso é pequenininho, é peanuts, como dizem os americanos, comparado às escolhas que nós estaremos fazendo nas próximas décadas, porque nós estaremos decidindo o que somos, os humanos, e, portanto, o que é a civilização humana. Como é que eu defendo esse ponto de vista? O que está acontecendo? Por que nós não estamos estragando o planeta e nem vamos salvar o planeta? E por que é tão decisivo o período histórico em que vivemos e viveremos nas próximas décadas? Em primeiro lugar, um cientista que depois também que descobriu as bases da computação, que permite que a gente tenha os celulares que todos nós estamos carregando hoje em dia, além tudo essa coisa extraordinária, não é o único, claro, mas um dos mais importantes. Depois ele foi vice-presidente da Walt Disney Corporation, e atualmente ele está construindo um relógio, tem um belo livro chamado Longo Agora, saiu em português, está construindo um relógio no deserto de Nevada, que o cuco vai sair de 1000 em 1000 anos. Perdão, o relógio vai bater de 1000 em 1000 anos e o cuco vai sair de 10.000 em 10.000 anos, para chamar a atenção para o tempo longo. Claro que deve ter um bocado de incentivo fiscal do deserto de Nevada, porque ninguém faz isso assim. Nós nos confundimos na análise da realidade, achando que estamos estragando o planeta, que agora temos que salvar o planeta, porque, ao analisar a realidade, nós não distinguimos o nosso tempo humano, que é muito curto, do tempo da natureza. É uma das dimensões que a realidade tem, o tempo. O tempo da natureza, por sua vez, é dramaticamente longo. Na verdade, incompreensível para nós. A gente pode calcular, fazer conta, fingir que entender, mas não como os zen budistas dizem, não entender com a barriga. Nosso tempo hoje a expectativa de vida nossa aqui é de 80 anos, a nossa aqui ao nascer é de 80 anos, a nossa aqui já é mais de 80 anos. Jesus esteve aqui há 2000 anos, as primeiras civilizações-estado têm 6.000, 7.000 anos, a agricultura 11, 12, talvez 13.000 anos, o primeiro bebê Homo sapiens, a revolução cognitiva 70.000 anos, o primeiro bebê Homo sapiens fundamentalmente igual a nós, estaria aqui concordando, discordando e pensando se o Flamengo vai ser campeão ou vai pegar só o G4. Esse bebê tem 200.000 anos. O tempo da natureza é outro. A vida está no planeta Terra há eu sempre disse 3 bilhões e 600 milhões de anos, mas há 2 meses um paper de cientistas australianos jogou para 100 milhões mais para trás. É muito difícil encontrar registro fóssil desse período, né? 3 bilhões e 700 milhões de anos. Só a vida pluricelular, essa maravilhosa biodiversidade que amamos, que temos aqui no Jardim Botânico, ela tem 650 e tantos milhões de anos, possivelmente mais, mas é muito difícil achar fóssil só de parte mole. Tem que ter uma carapaça, um osso, um dente, e o período pluricelular anterior talvez não tivesse essas coisas, mais uns 10, 20 milhões de anos. Se a gente pegar só esses 656 milhões de anos e plotar num relógio de 24 horas, nós, os humanos, chegamos aqui nos últimos segundos. Façam as contas. Nas 23 horas, 59 minutos e vários segundos anteriores à nossa chegada, o planeta já passou inúmeras vezes por problemas mega, giga,
incrivelmente maiores do que qualquer coisa que a humanidade possa sonhar em fazer daqui a vários séculos. Foram 30 e tantas extinções, 15 muito fortes, e 5 têm o nome técnico em geologia e biologia de as grandes extinções. Se a humanidade existisse em qualquer uma delas, nós somos topo da cadeia alimentar. Se 70%, 80%, 50%, 60%, 50% das espécies desaparecem, a gente desaparece junto, não tem o que fazer. Se a humanidade existisse em qualquer uma dessas 5 grandes extinções, com todas as forças que ela dispõe hoje, a NASA, o Exército Norte-Americano, as grandes companhias, o Flamengo, o Jardim Botânico, o Liv Mundi, a probabilidade de sobreviver um único de nós tenderia fortissimamente a zero. Só não digo zero, porque aí deixaria de ser ciência e passaria a ser crença. Toda ciência é probabilística. Então, o planeta já passou. O que o registro fóssil, o que a ciência nos ensina? Quando acontece uma catástrofe dessas, antes eu tinha um jogo de marketing que eu dizia, quando acontece um apocalipse como esse, mas não posso mais, porque meu amigo e professor e padre Josafá, reitor da PUC, portanto, meu chefe, ele, além de ecologista há muitas décadas, e agora, ainda por cima, ele é botânico. Então, eu aqui no Jardim Botânico estou mais submisso ainda. E um dia eu estava falando isso lá na PUC, junto com ele, num workshop, num sábado também, e ele botou a mão no meu ombro e disse, ô Bessman, tu manja a beça de Antigo Testamento, Torá. Tu não entende porcaria nenhuma do Novo Testamento. E o Apocalipse em São João é uma mensagem de esperança, não é... Você não pode falar desse jeito, então eu não posso mais falar Apocalipse, a não ser contando essa história para ficar bem claro. Só para ilustrar, o último das 5 grandes extinções, a extinção do final do Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, graças a ela nós estamos aqui. Os mamíferos são anteriores aos dinossauros, mas não eram competitivos, então não eram roedores, mas similares a roedores, pequenininhos, lá nos seus cantinhos, saindo de noite. Os dinossauros são extintos. Eu adoro essa piada, então vou repetir, muitos de vocês já devem ter ouvido. Quase todos os dinossauros, que sobraram os perus, as galinhas, os periquitos australianos e as famílias oligarcas na política brasileira, que são dinossauros que se adaptam rápido à mudança de ambiente, começam a prosperar de novo. Só para ilustrar, nessa extinção muito parecida com a atual, que nós estamos provocando, 2 milhões de anos de extinção por razões naturais, climáticas, naquela época, e atualmente também, eras glaciais. A biodiversidade diminuiu um pouquinho. O Sol também já passou do ponto ótimo. Temos ainda 800 milhões de anos, ninguém precisa se preocupar, mas a gente já passou do ponto ótimo para a vida no planeta Terra. E, em seguida, 2 milhões de anos de extinção muito lenta e gradual, um episódio externo, aleatório, uma variável externa, podia ter acontecido, podia não ter acontecido, aconteceu. Um asteroide caiu na península de Yucatán, um asteroide gigantesco, provocou uma série de inverno, a gente chamava de inverno nuclear, né? E extinguiu os dinossauros. Pois bem, se nós resolvêssemos, nós somos o asteroide, nós estamos degradando a natureza do planeta, no nosso tempo, curtinho. Só para ilustrar a diferença de forças, aquele asteroide equivaleu a explodir todo o arsenal nuclear existente no planeta Terra, todas as bombas nucleares dos Estados Unidos, da Rússia, da França, da Inglaterra, da China, da Índia, do Paquistão, de Israel, que diz que não tem, mas tem, da Coreia do Norte e tal.
Se fosse uma vez, pouco. Aumenta em 100%, 2 vezes. Aumenta em 1000%, 10 vezes. Equivaleu a algo como entre 300 e 600 vezes todo o arsenal nuclear existente. Não é 1000% a mais. Já seria o fim do mundo explodir o arsenal nuclear. Explodir 10 vezes, 1000%, seria o fim do mundo 300 vezes. Então, forças cósmicas são uma coisa, nossas forças são outras, muito pequenas. Mas, no nosso tempo curto, esses 200 mil anos que estamos aqui, nós atingimos, e atingimos agora, muito recentemente, muita força, no tempo curto. Uma ONG de economistas ingleses calculou há 3 anos atrás que pela primeira vez a humanidade tinha movido, não bota a mão no fogo por essa conta não, mas a ordem de grandeza é boa. Teríamos movido mais matéria do que todos os processos naturais. Consegue imaginar isso? Nós movemos mais matéria do que os ventos, os oceanos, É muito impressionante. Nós somos extremamente poderosos no nosso tempinho curto. Se a gente estragar tudo, provocar uma grande extinção, como o asteroide do final do Cretáceo, o que a ciência nos ensina recorrentemente? Então, não há dúvida sobre isso. Sempre há dúvida em ciência, mas o acúmulo de probabilidades de que deve ser isso é muito forte. O que ela nos mostra é que 5 milhões a 10 milhões de anos, uma variação de 100%, mas 5, 10 milhões de anos, está tudo aí de novo. Mais biodiverso. Tem alguém aqui de arquitetura ou de design? Por que mais biodiverso? Porque os designs de ponto de partida são mais numerosos. Da primeira vez, na explosão do pré-cambriano, só as bactérias se transformaram em todos os filos da vida. Da segunda vez, além das bactérias, tem os trilobites, barata, besouro, são mais de 10 mil tipos de besouro, sempre sobra algum besouro. E aí a biodiversidade vai se tornando ainda mais biodiversa, mas sem nós. Nós não estaremos aqui. Então, a grande mudança, e ela tem consequências profundas na economia, na política e no nosso ativismo, é que não se trata de salvar a natureza. Ela não precisa disso. Ela está se lixando para isso. Se eu fosse um vendedor de apólices de seguros intergaláctico, em busca de fazer grana, procuraria planetas em crise ambiental. Aí descobri o planeta Terra. Aí vinha aqui, procurava a natureza, disse, aqui, eu tenho uma apólice. Ela pegava aquilo, lia, disse, ô meu filho, eu não pago um centavo por isso. Eu estou com coceira. Se me encherem o saco, eu me livro da coceira. Aí eu, desanimado, começava a ir embora. Disse, não, volta aqui, meu filho. Você tem bons clientes. E os clientes somos nós. E a natureza do nosso tempo. Essa que está aí fora do Jardim Botânico. Isso significa que o modo de pensar que ainda é o predominante entre os policymakers, entre os que fazem a política do mundo no setor privado, no setor público, e mesmo entre muitos de nós, ambientalistas e ecologistas, ele tem que ser invertido. Não é mais aquela história de a natureza lá, nós lá, o desenvolvimento econômico, o combate à pobreza, o combate à desigualdade lá, e o desafio que temos pela frente, ou que teríamos pela frente, é de harmonizar para poder continuar combatendo a pobreza. Ainda tem 1 bilhão de pessoas no mundo sem água potável, é fácil, acessível. Continuarmos combatendo a pobreza, continuarmos com o desenvolvimento econômico, continuarmos com o desenvolvimento social, mas de um modo mais harmônico para não degradarmos completamente a natureza do planeta. Isto não faz nenhum sentido no tempo da natureza do planeta.
que eu repito que é um tempo que não dá para a gente entender de verdade com o neocórtex, tá? Dá só para calcular. Os faraós foram há 4.000 anos, 3.000, 5.000 anos. Imagina o que eu falei há pouco, 5 milhões de anos. Tentem entender, daqui a 5 milhões de anos, não está ao nosso alcance. Então, a natureza não tem um problema, mas nós, a civilização, muito recentemente, de 250 anos, 300 anos para cá, entramos num processo que o economista tem que morrer de vergonha quando fala isso, porque nós participamos disso muito fortemente e é de fato meio vergonhoso. Nós entramos num processo que, bom, em primeiro lugar, o que eu vou falar agora, e tudo que eu falar, não concordem comigo, tá? Não me sigam, nem sigam ninguém. A mim, especialmente, porque eu sou economista brasileiro, meu irmão Bussunda dizia que todo economista brasileiro, sem exceção, é careca. Aí você pergunta, careca por quê? Ele disse, 30 anos, todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo. Então, e como vocês veem, então não me sigam. Mas também não sigam ninguém, não dá tempo. Não temos tempo para isso. A gente seguir alguém e esse alguém estiver certo, maravilha. Seguir alguém e esse alguém estiver errado, não tem tempo de voltar atrás. É agora, por razões que daqui a pouco a gente conversa. É agora, 30, 40 anos, 20 anos. Então, o que nós precisamos é nos concentrar na pergunta, que é o desenvolvimento sustentável, como enfrentar as mudanças climáticas. Robert, vamos um dos líderes no Brasil da organização dessa luta. Temos que nos concentrar nisso e emitir para a sociedade os sinais corretos do ponto de vista tanto do funcionamento da economia de mercado, ou seja, nos preços das coisas, quanto do ponto de vista da ação dos responsáveis por políticas públicas nacionais e globais em todo o mundo. E deixar a vida rolar para ir vendo o que vai dando certo, o que vai dando errado, e o que for dando certo a gente corre atrás, o que for dando errado a gente descarta, e tem que ser rápido. Porque o que está acontecendo nos últimos 300 anos? Quando eu disse não me sigam, é porque eu, como Karl Marx e Friedrich Engels, tenho uma grande admiração por esses últimos 300 anos, que são o capitalismo. Eu fiz questão de citá-los porque ninguém mais foi tão revolucionário contra, e eles tinham uma admiração profunda. A vida era muito ruim antes desses 250 anos, era horrível. Uma tribo caçadora, eu sou ligado ao movimento indígena, o Jardim Botânico crescentemente entende que isso é parte da sua responsabilidade cultural também, mas uma tribo caçadora-coletora em plena harmonia com a natureza do planeta tem uma expectativa de vida de 35, 38 anos. A nossa é 80. Alguém aqui está a fim de harmonizar para valer? Ou, num exemplo mais dramático, há 100 anos atrás, no Brasil, todas as mulheres presentes aqui, qual a maior tragédia que pode acontecer? É quando a gente perde um filho ou uma filha. O resto é só ter paciência. O avô morre, o pai morre, a gente morre. Há menos de 100 anos atrás, todas as mulheres aqui iam ter filhos e iam assistir alguns filhos morrerem, na média. Na média, claro. Charles Darwin perdeu 2, Karl Marx 3. Até hoje em dia, no semiárido, você vai lá no sertão, bate numa casa e pergunta para a senhora que atende a porta, quantos filhos a senhora teve? Ela vai dizer, eu tive 11, mas só 6 vingaram. É a terminologia usada. E nós nos livramos disso tudo com a Revolução Industrial, com o modo de produção capitalista. Mas
além de força de trabalho, vira mercadoria, aquela velha história, cercamento dos campos, etc, etc, etc. Nós nos libertamos primeiro da força dos músculos nossos, domesticando cavalos, bois, elefantes, camelos, depois da força dos músculos deles, com moinhos de vento, de água, e há apenas 250 anos atrás, nós descobrimos como pegar fotossíntese produzida em 656 milhões de anos de existência, ou seja, luz do Sol, que durante 650 e tantos milhões de anos se transformou em coisas muito fáceis de pegar e com carvão, petróleo, mais recentemente gás natural, e transformar isso com uma capacidade de virar energia extraordinária. Então, somando esses dois processos, uma sociabilidade em que o objetivo passou a ser o crescer, 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 crescer mais, crescer mais. Quanto mais você crescer, você quer crescer mais. Se eu ganhar na Mega Sena hoje 5 milhões, eu não jogo, porque eu fui presidente do IBGE, e presidente do IBGE não, fica proibido de jogar em loteria. Mas ganho 5 milhões, aí quero provar que eu sou melhor do que os meus colegas da PUC que foram para o sistema financeiro e provaram que são super craques. Aí transformo 5 milhões em 10 milhões em um ano. Eu sou um gênio, sou melhor que o Jorge Soros. E aí eu tenho 10 milhões. E aí, de novo, eu tenho que escolher. Continuo a ser um homem das finanças, um capitalista, ou vou lá para Búzios ou qualquer outro lugar? Se eu decidir continuar a ser, o fato de eu ter 10 milhões não mudou nada. Agora eu tenho que fazer 20. Se eu tiver 20, eu tenho que fazer 100. Se eu tiver 100, eu tenho que fazer 200. Os ecologistas têm uma piada muito forte e meio sem graça, dizendo que a única coisa parecida com esse sistema, cujo único objetivo é crescer, 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 é a célula cancerosa. Ela também só quer saber disso. Crescer, 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 crescer. Mas juntando essa explosão de ciência, tecnologia e essa sociabilidade voltada para o crescimento, a vida melhorou demais. Nós vivemos mais, a mortalidade infantil é pequena, continuou existindo muita desigualdade, muita pobreza, mas diminuiu. A verdade é que, em relação ao passado, diminuiu. A liberdade individual de cada um de nós aumentou tremendamente. Mas nós cometemos um equívoco, e é aí que está a vergonha dos economistas. Foi acreditar. Só existe a ciência econômica porque existe escassez. Se não existisse escassez, se Deus, quando expulsou Adão e Eva do paraíso, tivesse se arrependido e mandado o arcanjo Gabriel com uma bandeja de ouro, dizendo, sirvam-se, sirvam-se, não existiria economista. A economia é para administrar a escassez. Parte daquele princípio importante para todos nós de que não existe free lunch, não tem almoço grátis. Para nós, humanos, o tempo é linear, então a gente faz escolhas. Eu encontro o amor da minha vida, significa que eu abri mão de um monte de coisa. Não tem, nunca tem almoço grátis, never. E, no entanto, esses 250 anos maravilhosos, extraordinários, fizeram nós estarmos aqui. A vida humana só tem 250 anos disso, tá? Antes nós fomos caçadores-coletores, depois agricultores, depois tivemos a vida nas cidades, mas ninguém tinha essa coisa de crescer, ganhar mais dinheiro, ciência, mudar tudo, o tempo todo, o celular de hoje, daqui a 5 anos, não vai valer nada, etc. Isso não era assim, isso é assim só nesse período. E nós acreditamos, e era razoável acreditar, a própria ideia de história tinha muito pouco tempo, que existia free lunch, que mesmo nós fazendo tudo isso num espaço finito e num sistema praticamente fechado, só não é fechado porque entra a luz do sol,
e sai um pouco de radiação refletido. Fora disso, um sistema fechado, um planeta finito, e nós acreditamos que tinha free lunch, que pode usar os recursos do planeta à vontade, que nunca vai dar problema. Quando alguns começaram a alertar, vai dar problema, os primeiros a reagirem fomos nós, os economistas, e dizemos, pode ficar sossegado. E aí a gente fala uma lenda mística, a gente fala uma coisa religiosa, como se fosse ciência. Podemos ficar sossegados, sempre será possível substituir capital natural, a natureza, por capital humano, inteligência, criatividade. Bom, é evidente que é muito possível substituir, e a gente tem feito isso esse tempo todo, mas num sistema fechado, quase fechado e finito, a frase sempre será possível substituir capital natural por capital humano, criatividade, tecnologia, é uma frase mística. Um físico perguntaria, ué, a lei da entropia acabou? E um matemático perguntaria, ué, e a álgebra? Porque como é que faz essa maluquice? Isso seria pura teoria se o planeta fosse 10 vezes maior. Nós estaríamos discutindo o que estamos conversando agora daqui a, sei lá, 100 anos, 200, 300. Isso seria pura teoria se a população humana tivesse um impacto ambiental 10 vezes menor. Ou fosse ela mesma 10 vezes menor. Então, nós estaríamos discutindo isso também daqui a décadas, séculos. Mas, para a bênção ou maldição das nossas vidas, especialmente dos mais jovens aqui, é agora. Não é agora porque Deus botou um dedo e disse, vou ferrar eles. É agora porque descobrimos com ciência e com a observação dos povos do mundo, que é agora, isso não é mais ciência complexa, isso é informação e álgebra. Nós chegamos ao momento em que somos tão poderosos no nosso tempinho curto. Quando eu falava coisas parecidas com essas há 5, 6 anos atrás, eu dizia assim, porque estava lendo dos papers, inclusive já tem cientistas propondo que a gente denomine a nossa atual época geológica. No Museu da Manhã está escrito era geológica, mas é um equívoco técnico. Vai ser, já estão preparando lá para mudar. Então, não somos tão poderosos assim, nem no nosso tempo curto. Mas eu dizia que já estão começando a discutir, chamar a nossa época geológica de antropoceno. Época do homem. Hoje, outubro de 2016, o que a ciência está discutindo é qual é o marcador. É o antropoceno, é a época do homem. Nós definimos muito do que acontece no nosso tempinho curto. Como é que a gente marca isso? Como é que daqui a 10 mil anos um sujeito cavando a terra diz, cheguei no antropoceno? Tem uma proposta bonita, porque meio poética. A expansão ultramarina, 500 anos atrás, pouco mais. Por quê? Que a gente começa a descobrir pelo mundo todo fósseis que não tem nada a ver com aquele ecossistema. Você começa a descobrir no Rio de Janeiro conchas de Macau. Claro, trazidas por caravelas portuguesas. Mas não vai ganhar esse, não. Vai ganhar o marcador, eu aposto, da explosão das bombas nucleares no atol de Bikini, o único teste nuclear feito não no subterrâneo, mas na superfície terrestre. Então, tem isótopos radioativos daquela explosão no mundo todo e vai ser muito fácil, daqui a 5 mil, 10 mil, 20 mil anos, você cava, quando encontrou aqueles, opa, o antropoceno, 1950 e pouco, começou. Nós somos muito poderosos no tempo curto, muito mesmo. E nós continuamos agindo como se existisse free lunch. Como se fôssemos crianças
Não tem. O que as mães ensinam para as crianças e os pais tentam ajudar? Geralmente dizem que a responsabilidade é nossa e devia ser, mas são as mães mesmo que... Limites. Calma, garoto, não vai todo fim de semana em festa rave, porque você tem um vestibular para fazer, segura a onda um pouquinho, vai ser bom para você, você estuda um pouco mais agora, você vai ter mais festa rave para ir no futuro. Ou festa do tipo. Ou então, para de comer esse sorvete que você vai passar mal. Tem limite, as coisas não podem ser só guiadas pelo desejo do mais, ou daquilo outro. A humanidade vive uma sociabilidade, a nossa atual, onde não há limite. A ideia é o crescimento econômico sempre, cada vez mais, como se tudo dependesse disso. Há cerca de... Eu vou usar 3 conferências diplomáticas, mas apenas para fazer uma linha do tempo, não pela importância delas. Em Estocolmo, há 44 anos atrás, antes disso já tinha o Clube de Roma e outros, um grande economista, Georgescu Rogan, e alguns outros dizendo coisas como nós estamos conversando aqui, mas do ponto de vista político global, em Estocolmo, numa conferência da ONU, a ciência avisa aos chefes de Estado, olha, ela está muito preocupados, e surge o conceito de desenvolvimento sustentável com aquela primeira definição muito útil da primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, que todos vocês conhecem. Desenvolvimento sustentável é garantir para as futuras gerações oportunidades e capital natural suficiente, etc. Há 24 anos atrás, na maior conferência de chefes de Estado de todos os tempos, aqui no Rio de Janeiro, a Rio 92, Cúpula da Terra, a ciência e o relato dos povos já dizia uma coisa diferente. Tinham 120 anos de muito progresso tecnológico, as ferramentas para entender o que estava acontecendo aperfeiçoaram-se muito. Então a mensagem já era, senhores chefes de Estado, agora não é suposição, nós estamos com problemas graves, específicos. E ali se cria, era uma época de muito otimismo. 92, o Muro de Berlim tinha caído há 3 anos, daqui a pouco o Fukuyama está produzindo um belo livro, mas em épocas de Estado Islâmico a tese não é defensável, é o fim da história. Agora em diante o mercado e a democracia representativa. Hopkins tinha escrito um outro belo livro, que também não faz sentido nenhum, O Fim da Ciência. Já descobrimos tudo de principal, agora... Então era um otimismo bobo. Os economistas, 999 em 1000 economistas diziam nunca mais teremos uma grande crise global, que agora com a sintonia fina do G4, dos bancos centrais do G4, e com a internet e com o conhecimento que temos da crise de 29, nós podemos evitar qualquer coisa. Daqui a pouco estoura a grande recessão de 2008. Havia muito otimismo, os chefes de Estado reagem de uma forma ingênua, dizem, temos problemas, quais são, vamos resolvê-los. Como se isso não tivesse nada a ver com a sociabilidade, com a política, com a economia, com o establishment, com os interesses estabelecidos e assim por diante. E dali surgem 3 convenções, a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, daqui a pouco vamos ouvir mais sobre ela, a Convenção de Biodiversidade e, na época, a de desertificação, que era uma preocupação muito especial com a África subsaariana, mas diz respeito a todo o planeta. Bom, passam-se 20 anos e ocorre, então, a Rio+20. Repito, estou citando as conferências só para usar como marco. O processo é muito mais complexo e dinâmico do que esse. Na Rio+20, a ciência já tinha avançado enormemente. As ferramentas de leitura de DNA, de satélites, GPS, computador, capacidade computacional inacreditavelmente maior. E o principal, dada
as preocupações, mais dinheiro para pesquisar essas coisas. E aí a mensagem da ciência já é muito mais, a mensagem hoje é muito mais, em primeiro lugar, muito mais robusta, ou seja, temos muita segurança quando dizemos essas coisas, muito mesmo. Mudanças climáticas, que eu não vou entrar na discussão aqui, que o Vamos vai nos falar, mas eu gostaria de dizer que o que a ciência disse sobre mudanças climáticas há 20 anos atrás já era muito mais seguro cientificamente do que o que um economista possa dizer sobre qualquer assunto, em qualquer situação. Já era muito mais seguro do que quando o médico de vocês diz, vai lá e opera. Houve uma segunda opinião. E, no entanto, leva muito tempo, né, E a mensagem hoje é: atingimos os limites do planeta e, em alguns casos, já superamos eles de forma extremamente perigosa. Limites do planeta não são limites do planeta propriamente dito. É uma expressão bonita que a gente usa forte muito e vai continuar usando, porque ela impacta, inspira, mas não são limites do planeta. O planeta, como eu disse, está com coceira, não está com esse tipo de preocupação. São limites da capacidade do planeta de frente ao uso que nós fazemos dele nesse processo de mais e, simultaneamente, acreditar que é de graça, que é free lunch. Limites da capacidade do planeta de se é usado o capital natural e ele se regenera, se recicla e nos entrega de novo bens e serviços que são indispensáveis à nossa sobrevivência, mais os serviços do que os bens. No passado havia muita preocupação com os bens. Eu realmente acredito que, nesse caso dos bens, a tecnologia é muito capaz de substituir capital natural por... toda a computação depende do lítio e só tem lítio no Afeganistão e na Bolívia. Aliás, lítio também é um remédio para bipolar e, desculpem a piada de mau gosto, mas eu fico na dúvida se o Afeganistão e a Bolívia não são como são por excesso de exposição ao lítio. Acabou o lítio, pode ficar tranquilo que a gente descobre uma outra coisa para substituir o lítio. Mas os serviços ecossistêmicos que o planeta nos presta, aí não. Aí nós estamos falando de clima, água, biodiversidade, se a gente morre. Solos, se a gente morre também de fome. E nós estamos degradando esses ativos numa velocidade superior à capacidade deles, do planeta, de se regenerar e nos entregar de novo esses serviços. Uma ONG de economistas ingleses calculou já faz um tempo atrás em que momento a gente começa a entrar no capital natural do planeta. Porque enquanto a gente viver só do rendimento... Pensa aí numa caderneta de poupança. Me aposentei, não fiz previdência, não fiz nada, mas tenho uma caderneta de poupança. Vou continuar vivendo do que ela me dá de rendimento, de juros, ou de qualquer aplicação financeira. Enquanto eu viver só do rendimento, está tudo bem. Termina 2016, começa 2017. Se eu começar a bicar no capital, o rendimento em 2017 é menor, né? Então, uma ONG calculou em que momento a gente começa a botar a mão no dinheiro da caderneta mesmo, e não só nos dividendos, juros de qualquer aplicação. Quando ela começou a calcular isso, a data era, vamos, me corrija se eu estiver errado, mas acho que era assim, setembro, perto de outubro. Hoje é meio de agosto. Então, nós já estamos degradando a natureza do planeta numa velocidade muito superior à capacidade que ela tem de se regenerar e de entregar de novo clima, solo, biodiversidade, água, etc. O trabalho científico mais utilizado e conceituado para isso é o do Instituto de Estocolmo, o professor Robson. E eles calculam 12 limites do planeta. Essa taxonomia pode variar muito,
num livro maravilhoso que eu recomendo a todos, Colapso, do geógrafo Jared Diamond, lá de 2007. Ele faz mais de 21 no último capítulo. Outros fariam menos, mas 12 limites do planeta. Em 3 a gente já superou bem o limite. Um é tão recente que a gente nem fala, mas cada vez vai falar mais, então eu vou me dar ao luxo de mencionar. Mas, por exemplo, nem foi discutido na Rio+20. É o fato de que o planeta não suporta mais o jeito que a gente encontrou para alimentar 7 bilhões de pessoas, e vamos ter que alimentar 10, a Revolução Verde, que permitiu jogar as projeções de Malthus, o pensamento não, o pensamento bonito, mas as projeções dele, o cálculo dele, a gente jogou na lata de lixo. Malthus estava errado. Ninguém morre de fome por falta de comida. Morre de fome porque, ou fica subnutrido porque não tem dinheiro ou não tem acesso à comida, como em Alepo, na Síria, hoje, ou no Haiti do furacão, hoje. Mas essa Revolução Verde, apesar do nome bonito, verde, ela não tinha nada de verde, foi basicamente tecnologia química. São fosfatos nitrogenados, correção de solo, aquilo que a gente fez no Calum. Há algum tempo a gente anda meio preocupado com um fenômeno que ocorre nos oceanos terrestres, nos oceanos da Terra, não terrestre. A Terra é água, terra mesmo é muito pouco. E nos oceanos começaram a surgir zonas mortas, que nós nem chamamos, nós deveríamos chamar, se fosse de pouca vida, de desertos oceânicos. Mas não, nós chamamos de zonas mortas, porque é pior que deserto, é morto. E nós não sabíamos o que era aquilo. E hoje sabemos. É que de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, todos os fosfatos nitrogenados e o fósforo, o nitrogênio e o fósforo, que a gente usa na agricultura, acaba nos oceanos, levado pelos rios, pela chuva, lixo de ação, o que for. E eles são a causa das zonas mortas. Se isso continuar, todos morreremos. Nós vamos precisar alimentar 10 bilhões de pessoas, talvez mais, porque tem umas projeções preocupantes atualmente. Sai um paper na Science projetando 12. Nós vamos precisar alimentar até a população começar a diminuir, por razões de educação e cultura. Toda mulher com mais escolaridade diminui o número de filhos que tem. Quem tem mais filhos? As mulheres da Gávea ou as mulheres da Rocinha? As da Rocinha. Mas se você fizer, como dizem os estatísticos, cortar pela escolaridade, quem tem mais filhos? As mulheres de 10 anos de escola da Rocinha ou da Gávea e do Leblon? É idêntico. Rio de Janeiro e Teresina, é idêntico. E na medida que as mulheres vão tendo mais acesso à informação, conhecimento e liberdade sobre seus corpos, elas vão tendo menos filhos para poder cuidar melhor, na era do conhecimento, do crescimento de seus filhos. Mas antes de terminar, antes da gente entrar nesse processo, nós temos que lidar com este limite do planeta, porque estava falando da população, 10 milhões, 12 milhões, porque ele será o fim da civilização. Então nós vamos ter que alimentar muita gente, 10 bilhões, 12 bilhões, com muita ciência, muita tecnologia, porque não dá para ser com orgânicos. Eu gosto de orgânico, eu tenho um bom salário, eu sou funcionário do BNDES, fui diretor do BNDES. Eu compro orgânico, não tem agrotóxico, já está embaladinho. Mas se todo mundo do planeta for depender da agricultura orgânica, que tem imensos méritos, vai todo mundo. Vamos plantar a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, o Jardim Botânico, os vasos de samambaia de todo mundo, e não vai ter giló para todo mundo.
Nós precisamos de uma outra coisa que está adquirindo o nome de agroecologia, que inclui muita biotecnologia, muita ciência, muito conhecimento, mas que aumenta a eficiência da produção agrícola, utilizando aquilo que a gente pode aprender com o que ocorreu na natureza ao longo de 600 e tantos milhões de anos. Por que a gente tem que trazer pedra do Marrocos para Braskem? Eu já fui a Braskem várias vezes, eles estão preocupados com isso. Para Braskem fazer fertilizantes, outros fazerem fertilizantes, a gente carrega de caminhão a diesel até o Cerrado. Por que a gente não trabalha um pouco as bactérias em simbiose com as raízes das plantas? Nenhuma planta sobrevive sem elas, como nós também não, para que elas capturem mais nitrogênio. Então, o caminho vai ter que se inverter e vai ser rápido. Mas esse é um tema, meu tempo é curto, eu só quis falar porque ele é novidade. Os outros 2 grandes limites do planeta, que nós já ultrapassamos largamente a fronteira, são, mudanças climáticas, porque nós já fizemos um péssimo negócio, um mau negócio, um negócio muito ruim. Não é fim do mundo, não é fim da civilização, tem jeito de fazer. Temos o conhecimento, a tecnologia e a capacidade de segurar a temperatura desse século em 2 graus Celsius, mas não quer dizer que nós vamos fazer isso. Depende de uma revolução tecnológica, provavelmente a mais acelerada de toda a história da humanidade, nos próximos 20, 30 anos, para conseguirmos ficar em 2 graus Celsius, o que já é um péssimo negócio, tá? Vamos gastar uma baba de dinheiro no Rio de Janeiro, mas muito dinheiro, para resolver os problemas que mudanças climáticas vão trazer. É o mesmo dinheiro que poderia estar sendo utilizado em educação, em saúde, em cultura e muitas outras coisas. E assim em todas as cidades do mundo e também fora das cidades, ou seja, um mau negócio a gente já fez. Se a gente tivesse começado 30 anos atrás, a vida seria... Está todo mundo preocupado com os refugiados, na crise dos refugiados da Europa, não é verdade? São quantos mesmo? Nós estamos, acho que, 300 mil por enquanto, uma coisa desse tipo, 1 milhão já de refugiados. O Fundo de População das Nações Unidas calcula em 2050, daqui a 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 255 milhões de refugiados ambientais. Quem é que sofre a hipótese do Brasil não ser povoado? Vou falar uma frase que não tem como me cobrar, porque eu não vou estar vivo. Mas a hipótese de até o final desse século, o Brasil não ser povoado não é por alguns refugiados haitianos ou bolivianos, a voltar ao século XIX, de ondas migratórias, por dezenas de milhões de filipinos, de Bangladesh, de Haiti, de Bolívia, é zero, é praticamente zero. Imagina, um país que cabe em 17 Franças com 200 milhões, 206 milhões de habitantes, nós vamos ser, sim, uma outra nação do ponto de vista de sua composição, e isso é muito divertido. Com todos os problemas que vão ocorrer. E o principal deles é que quem é que vive nos lugares mais... Os lugares mais vulneráveis são mais caros ou mais baratos? Mais baratos. Quem é que vive deles? Os pobres. Então, em essência, o que nós estamos falando é de muito problema para todo mundo, a vida de cada um de nós aqui, como indivíduo, como cidadão e como profissional, terá em mudanças climáticas o assunto principal nos próximos 30 anos. A economia, sair da recessão de 2008, eu não vou falar disso, mas sair da grande recessão de 2008 sem resolver mudanças climáticas, no meu pensamento de economista, é impossível. Se nós vamos ter que mudar os preços de maneira significativa para que o mercado receba o devido sinal dos preços, e uma coisa que hoje é chamada bem público, na verdade um mal público, emitir gases de efeito estufa, pode à vontade, é que nem respirar, é bem público. Se ficar escasso, leva 2 minutos para aparecer
flanelinha dizendo R$2 a respirada, R$2 a respirada. Então, o jeito de inverter a ação do mercado, de botar o mercado na direção correta, é passar a cobrar pela emissão de gases de efeito estufa. E aí, quem produzir coisas que não emitam gases de efeito estufa, como conhecimento, entretenimento, relacionamento em redes sociais, etc., fontes renováveis de energia, etc., etc., ganha, e quem produzir coisas que esquentam o planeta perde, vai à falência, deixa de existir, etc. e tal. Para fazer isso, tem que contrariar todo o establishment, toda a civilização dos combustíveis fósseis. Não é só tecnologia. Tivemos uma grande vitória na COP21 agora em dezembro, em Paris, parcial. Ela diz, tem que fazer, mas ainda não diz nada sobre como, quando, o quê, a não ser um modelo de negócios de contribuições nacionais que nós devemos apoiar e lutar para que sejam cumpridas, mas que, enquanto modelo de negócios, tem nenhuma chance de dar certo. Alguém aqui, deve ter alguns empresários, alguns empreendedores, alguém acredita no modelo de negócios de um dono de botequim que no início do ano chega para o cozinheiro e pergunta, qual a tua meta? Aí o cozinheiro diz, minha meta é essa. Diz, valeu. Aí ele se atreve e pergunta, se eu não cumprir? Aí o dono do botequim diz, não, aí não tem nada não, a gente dá um jeito. Garçom, qual a tua meta? Isso não tem a menor possibilidade de funcionar. Mas ajuda muito a botar a roda em movimento. Mas em algum momento nós vamos ter que cobrar um preço, não é pequeno, e isso significa que qualquer projeção de taxa de retorno para investimentos de 30, 40, 50 anos é pura ficção, porque considera os preços do passado e não esses preços do futuro, que serão drasticamente alterados para que a gente evite um aquecimento global da temperatura média do planeta superior. Meu insight, e eu não sou pessimista nem otimista, porque eu fui presidente do IBGE e, de novo, não existe copo cheio, copo meio vazio, existe copo 49% vazio, 51% cheio. Mas eu sou meio paranoico, sim, confesso, eu sou um Besserman, e na minha família, Darwin explica isso muito bem, só sobreviveu quem estava muito ligado, vai dar merda, vai dar merda. Os que não estavam muito ligados nos últimos 1000 e tantos anos dançaram todos. Eu acho que já não dá mais 2 graus, mas temos chance de não chegar a 3, já vai ser muito ruim, né? Se parece pouco, mas 50%. Não faça aquela curva a mais de 100 km por hora que você vai cair do precipício. Vamos fazer a 150, vai exigir muita perícia. Mas o maior problema de tudo isso é, repito, a pobreza. O Banco Mundial não é o Greenpeace. O Banco Mundial calcula que mudanças climáticas podem nos fazer perder todos os ganhos contra a pobreza obtidos nos últimos 20 anos, que foram os anos China, Índia, Brasil, Turquia, México. O Brasil agora perdeu um pouquinho, mas daqui a pouco a gente retoma o rumo, etc. e tal. E o terceiro limite do planeta, para encerrar, porque eu devo ter 2 minutos, por aí, é a crise de biodiversidade, a extinção das espécies vivas. Essa vocês poderiam me cobrar, mas, Roberto, você não está sendo contraditório? Você acabou de dizer que você luta pelo bico-leão-dourado, você se emociona com o urso polar, com a onça pintada, por uma razão de valor e de amor. Eu sou um ser humano, eu amo o que eu bem quiser, ninguém tem porra nenhuma a ver com isso. E agora você está dizendo que é um limite do planeta? Você não está forçando a barra? Bom, aí é que a crise de biodiversidade não é apenas uma questão de amor à natureza do nosso tempo, que pesquisas científicas demonstram ser extremamente relevantes para a nossa sensação de bem-estar. Uma pesquisa do Lancet, um dos 2 principais periódicos de medicina do mundo, com 10.000 de amostras na Inglaterra, que mostra que a saúde de quem vê verde todo dia, não é que vai passear no Jardim Botânico, não.
no caminho do trabalho e de volta, vê verde, tem efeitos significativos em relação à saúde de quem não vê verde. Então, tem esse valor. Tem um outro valor que tem sido muito acentuado e é totalmente verdadeiro, que é a perda da maior biblioteca do mundo, o reservatório genômico. 656 milhões de anos de mudanças de software, de mudanças no DNA, o software da vida. E ninguém se iluda, laboratório nenhum descobre nada de cosmético, remédio, no laboratório, pelo laboratório. 656 milhões de anos de luta darwiniana pela vida e pela morte são muito mais. O que o laboratório faz é pega lá uma cultura de bactérias e seleciona, se ele for muito poderoso, muito forte, 10 mil extratos, ou testa, sobrou 1000, testa de novo, sobrou 100, aí descobre lá um que... veneno da jararaca, isso é bom quanto à hipertensão. Sai o Capotril, remédio que todo mundo que tem hipertenso leva ali eu levo ali na minha mochila e tal. Ou um cosmético, a cura do câncer de próstata, do câncer de mama, ou outras coisas. Isso já seria grave o suficiente, mas é mais grave. Tem a ver com os serviços ecossistêmicos que a natureza nos presta. Major Achar e Dom Pedro II não replantaram a Floresta da Tijuca para recuperar a Mata Atlântica. Eles replantaram a Floresta da Tijuca porque a cidade do Rio de Janeiro precisava de água. E assim vale em geral. Não é quente no verão? Tira a Floresta da Tijuca. E as águas, e assim por diante. Então, isso já é mais grave ainda. Mas um economista, e aqui a nossa formação ajuda, vai além. A crise de biodiversidade é gravíssima. Nós vamos extinguir 30%, 20% a 30% das espécies, isso já está contratado, não tem mais como evitar. O problema é grave, os dois fatores principais são, evidentemente, o uso do solo, desmatamento, etc. O outro, espécies exóticas, que reduzem muito a biodiversidade. Mas sobre esses dois processos já muito graves, vai cair, repito a expressão, uma bomba atômica, que são mudanças climáticas, que fazem com que a própria estratégia de proteção da natureza, das áreas de proteção ambiental, a estratégia da conservação fique posta em questão. Eu protejo a fauna e a flora e a microbiota do Cerrado no Parque das Emas. Aí vamos ter mais 2 graus Celsius até o final do século. Bom, eu já não protejo uma grande parte da fauna, da flora e da microbiota do Cerrado, porque com 2 graus Celsius a mais, se o tempo fosse o da natureza, milhões de anos, ou milhares e milhares de anos, já seria suficiente, elas se movem mais para o sul, as espécies, ou sobem montanha, onde é mais frio um pouquinho, mas tudo isso vai ocorrer em 100 anos. E em volta é tudo soja. Então, algum pássaro, inseto e o pólen de algumas plantas consegue tentar escapar das ameaçadas por esses 2 graus. Só para ter uma ideia, 2 graus Celsius seria suficiente para que a vegetação ao redor de Buenos Aires fosse cerrada. Mas a maioria não consegue escapar. Então, nós vamos extinguir, e nem sabemos quanto, com esse impacto das mudanças climáticas, que nem mal começou a ser considerada nas estratégias de conservação, 20% a 30% das espécies vivas. E aí o economista, dizia eu, é treinado numa ferramenta que chama-se análise de risco. E qual é a análise de risco aqui? É a seguinte: o que nós sabemos sobre a vida? Praticamente nada. Se eu perguntar aos biólogos quantas espécies existem no planeta Terra, espécies vivas, eles respondem: não sabemos. Já catalogamos 1.700.000.
Um grupo, que era muito numeroso, mas hoje é reduzido, diz 3 milhões ao total. Um grupo, que não era numeroso, mas hoje é muito numeroso, 10 milhões. Outro grupo, bem numeroso, 30 milhões. E alguns, como Peter Ward, catedrático de Harvard, livros todos publicados em português pela Companhia das Letras, de 100 milhões. E hoje a tendência toda é caminhar para 100 milhões. Mas, de qualquer maneira, todos nós aqui temos alguma noção de estatística. Você pergunta a alguém quantas espécies vivas existem, a resposta fica entre 3 milhões e 100 milhões. O que os biólogos estão nos dizendo é: eu não faço a mais mínima ideia de quantas espécies vivas existem. E aí tentem imaginar quanto conhecimento a gente tem sobre como elas se relacionam. É muito recente, coisa de uns 3, 4 anos para cá, gráficos mostrando isso. Pesquisa e aí o cara faz o gráfico. Sabe aquelas imagens de floco de neve? Dá uns gráficos parecidos com isso. Por exemplo, o melhor exemplo somos nós mesmos. Somos 7 bilhões de pessoas. Dentro do corpo de cada um de nós aqui tem 100 trilhões de seres vivos. E a nossa saúde depende 100% disso. Muitos médicos consideram essa a fronteira mais promissora da medicina do que a própria engenharia de tecido, as células-tronco. A gente trata isso hoje assim, flora intestinal, que nem é flora, é a microbiota. Aí toma lá um pré-biótico e tal. Mas as descobertas têm sido espantosas. Todo mundo tem só 3 tipos de ecossistema no intestino, ou o Cerrado, ou o Pantanal, ou a Amazônia. Não é ambiental. Não é genético. A distribuição. E, no entanto, afeta totalmente a saúde e até o jeito de pensar, porque o intestino é o único órgão do corpo humano que produz moléculas que passam pela barreira cerebral, fundamental, até serotonina, dopamina e assim por diante. Os latinos já sabiam disso há muito tempo, né? O cara estava mal-humorado ali e tal, eles diziam, está enfesado. Mas isso vale para o corpo todo. Eu mesmo, só tenho 2 heróis na vida, Zico e Darwin, nessa ordem. E, no entanto, minha esposa tem mania de limpeza, como todo mundo, todas as mulheres costumam ter. Todo santo dia eu produzo a mesma ignorância consciente dela. Porque as bactérias da pele já foram mapeadas, são 180, foi em Harvard. Cada uma no seu ecossistema. Aqui no Cerrado são só 10, aqui na Mata Atlântica 30. Aí o inteligente aqui, todo dia de manhã, pega um sabonete desses que diz mata 99,99% das bactérias. Mata tudo, e aí vai para o mundo rezando, pelo amor de Deus, para ser colonizado pelas mesmas bactérias. Porque eu abri todo o meu ecossistema para que bactérias patogênicas tenham chance de ocupar algum pedaço ali. Onde é que entra a análise de risco para finalizar? Não sabemos nada praticamente sobre a vida no planeta, mas vamos extinguir para todo sempre 20 a 30% das espécies vivas, se tudo correr bem. O que é que vai acontecer? Não sei. Ninguém sabe. Se a gente der sorte, pouca coisa. Se a gente der azar, colapsos de ecossistemas, coisas terríveis. Eu fui diretor de banco e vou terminar dessa forma tão pouco poética. Se alguém me apresenta um contrato para assinar e a empresa que pede dinheiro é excelente, tem um rating extraordinário, oferece garantias reais excepcionais, se der tudo errado é só eu pegar o meu dinheiro de volta. Taxa de retorno do projeto maravilhosa, mas tem
Mas o cara diz, agora tem uma coisa, pode explodir tudo, hein? Aí eu pergunto, mas como assim? Não, isso eu não sei, eu só sei que pode explodir tudo. É uma das coisas que pode acontecer. Eu assino esse contrato? Alguém assina esse contrato? Não, nós já assinamos esse contrato. Então, a gravidade da crise ecológica global é severa. É a agenda principal dos nossos tempos. Não só por amor à natureza, mas principalmente porque não haverá desenvolvimento econômico, não haverá desenvolvimento social, não haverá, e haverá inúmeros problemas civilizatórios de gigantescas proporções, sem ser fim do mundo, nada disso, mas guerras, genocídios, conflitos, se nós não mudarmos a sociabilidade humana, abandonarmos um tipo de civilização, a dos combustíveis fósseis, é o nome, partirmos para outra, que tem um nome também por causa da hierarquia superior de mudanças climáticas nessa problemática, economia de baixo carbono, mas é mais do que isso, envolve todos os demais problemas. Não é interromper o desenvolvimento. Das vésperas do ano 2000, a Rocco publicou um belo livro, Entrevista sobre o Final dos Tempos, porque havia aquela história milenarista de bug do milênio, e vai acabar o mundo e tal. E eu comprei o livro porque eu queria ler 3 entrevistas, Humberto Eco, Oliver Sacks e Stephen Jay Gould. Tinha um quarto cara lá que eu, ignorantemente, não conhecia, Jean-Claude Carrière, o roteirista dos filmes do Buñuel, os principais filmes. E esse não me interessava, mas judeu, Besser, comprei o livro, vamos ler do Carrière também, né? Não vamos desperdiçar. E descobri que o cara é genial. E ele termina, e eu termino também, lembrando que a própria linguagem, de maneira meio inconsciente, em quase todas as línguas, trai a palavra, ou melhor, esclarece a palavra desenvolvimento. Desenvolvimento não é crescimento econômico a qualquer custo e o máximo possível. Desenvolvimento é o que a palavra diz em português, prefixo envolvimento, desfazer o que está envolvido. Desarrojar, desfazer o que está arrojado, preso. Development, desfazer o que está envelopado. É o que as mães querem para os seus filhos, que eles desenvolvam seu potencial criativo e urbano, seja qual for, seja um gênio ou não seja. Desenvolvimento é a civilização fazer isso, e não crescer e ter mais. Essa é uma mudança civilizatória do porte do Renascimento. E essa é as nossas vidas nos próximos anos. Muito obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado. Não, fica aí, porque nós temos aqui uma condição especial, que é o seguinte, na verdade, muito obrigado, Sérgio, por essas palavras e por essas reflexões. De fato, a discussão e a direção da discussão nesse evento justamente vai nesses temas todos que o Sérgio abordou, sobretudo na reflexão sobre o nosso próprio modelo civilizatório, né? Afinal de contas, com toda essa reflexão, a gente pode pensar que o planeta mantém seus ciclos naturais funcionando, e o que a gente está discutindo fundamentalmente é a nossa própria qualidade de vida. E, de fato, pobreza e desigualdade são temas ambientais intrínsecos à nossa relação social. Mas eu queria aproveitar a ocasião e dizer que hoje é um dia especial para a questão ambiental, né? 8 de outubro, não é isso? Que horas mesmo? Hoje é aniversário do Sérgio Berçmann, senhoras e senhores. Parabéns. Gostaria de pedir um parabéns para você com um bolo.
prazer. Longa vida.